A respeito do caso específico da Bahia, do estado da Bahia, que vem sofrendo com um grande problema de segurança, um grave problema de segurança pública. Por que esse nó tão grande no estado da Bahia? É uma coisa histórica? Isso foi se acumulando? Isso tem a ver com o partido que domina, né, o poder no estado da Bahia já há alguns anos? Ah, certamente tem a ver com o partido, né? Não dá para a gente dissociar a política que está sendo implementada do partido político que faz a gestão do Estado, né? No caso da Bahia, a gente tem uma marca muito forte do que foi a gestão Rui Costa, né? Então eu diria que hoje o que o Jerônimo está enfrentando nessa área, e aí, né, é o mesmo partido, mas não necessariamente com as mesmas estratégias. O Rui Costa, ele se destacou, né, e ficou marcado como um governador muito linha dura, né? E se a gente olha para os discursos dele como governador em relação à segurança pública ou na lógica do enfrentamento ao crime, a gente na prática não vê nenhuma diferença entre esquerda e direita, né? Os discursos do Rui Costa são muito parecidos com os discursos do Cláudio Castro, do que foram os discursos do Witzel, ou mesmo o discurso do Bolsonaro, né, para falar de partidos de todos os espectros políticos. Tanto é que ele colocou a Bahia numa liderança nacional da polícia mais violenta, né? Só no ano passado as polícias baianas mataram 1.464 pessoas, um número muito maior, número absoluto, e a segunda maior nacional, só atrás do Amapá. E ele, enfim, ele ficou muito marcado pelo aquele episódio da Cabula, né, nos primeiros anos de gestão dele, em 2015, quando, numa operação policial, uma dezena de jovens foram mortos pela polícia, e o comentário dele depois dessa operação era de que um policial com uma arma na mão era como um artilheiro na frente do gol. Então, eu acho que a Bahia enfrenta hoje dois desafios. De um lado, a violência do próprio Estado, uma polícia muito violenta, e de outro, uma difusão cada vez maior de grupos criminosos organizados. Então, se isso é uma realidade nacional e todo Estado tem uma facção para chamar de sua, estima-se que na Bahia a gente tem entre 8 e 10 grupos criminosos organizados que disputam territórios por tráfico, por varejo da droga. Então, tudo isso, mercados ilícitos, eles são regulados pela violência, né? Você não tem uma lei que vai regular uma ilegalidade. Então, as pessoas elas vão disputar esse mercado na base da violência. E isso se espalhou pelo Estado. Então, a gente também tem um processo de interiorização da violência na Bahia. Então, municípios pequenos que, né, que enfim, há 10 anos nem sonhavam com a circulação de arma de fogo no seu território, hoje convivem com um jovem com um fuzil na mão. Então, eu diria que assim, é resultado sim da gestão do PT, não dá para dissociar, o Estado está, né, pela quinta vez na mão do partido, mas eu acho que tem ali uma marca muito forte do Rui Costa, que é algo com o qual o Jerônimo está tendo que lidar. E Samira, você vê uma diferença da forma como o Dino trata a questão da violência na Bahia e a questão da violência em outros estados que não é tão que são governados, né, por partidos que não são alinhados ao governo? Olha, Thales, eu vou falar um pouco a partir do exemplo do que aconteceu no meu estado. Eu fico em São Paulo, né? Eu governado pelo Tarcísio, e era muito vinculado ao Bolsonaro, enfim, né? Eu vejo diferença sim, me parece que o Dino e o governo como um todo ficam muito constrangidos com o que está acontecendo na Bahia, justamente porque o que está acontecendo na Bahia é um legado do super-ministro, que é o Rui Costa, né? A gente não pode esquecer que o Rui Costa é ministro da Casa Civil do governo Lula. Então, me parece que o Dino é uma figura bastante progressista, e ele se mostrou, né? Ele foi um governador muito progressista quando governou o Maranhão. A própria proposta, o plano de governo do PT para a gestão federal era uma gestão ou um plano considerado progressista, com medidas de controle de armas, de redução da violência, de respeito aos direitos humanos. E ele fica muito constrangido a fazer essa crítica, porque a crítica vem justamente de um Estado que é governado pelo partido há tanto tempo e, né, sofrendo uma interferência direta do Rui Costa. Então, desde que explodiu a crise na Bahia, a gente tem visto com alguma frequência o Rui Costa falar sobre esse assunto. Então, ele fala da função dele de ministro, mas ele também fala o tempo todo
meio que se defendendo pelo que ele fez na Bahia e, inclusive, brigando com os números, né? Tentando, enfim, atacar o mensageiro ao invés de reconhecer o tamanho do problema. E tudo isso para dizer que sim, eu acho que o Dino não tem lidado da mesma forma, mas me parece que isso é algo que não tem solução no curto prazo, porque não é um problema do Dino, é um problema do governo. Então, enquanto Rui Costa for essa figura, que é o ministro dos ministros, né, é o mais importante ministro, qualquer que seja o ministro da Justiça vai sofrer com isso. Hoje é o Flávio Dino, se ele for indicado para a Suprema Corte, o próximo ministro da Justiça, na primeira crise da Bahia, vai ter o mesmo desafio, porque não vai poder criticar a letalidade da polícia ou o fracasso da política de segurança sem passar por reconhecer que isso é o legado do Rui Costa.